Então, iniciando. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos às sessões simultâneas do 23º Finesp. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Mori e terei o prazer de moderar esse painel com vocês. Gostaria de lembrá-los que teremos um debate com os palestrantes ao final da sessão e todos podem participar fazendo perguntas pelo chat. Eu vou ficar de olho nas perguntas de vocês para que possamos explorar ao máximo todo o conteúdo deste painel. Espero que tenham aproveitado a plataforma do evento até aqui, que tem muita coisa legal e até mesmo um filme exclusivo que será transmitido somente durante essa semana. Todas as atividades que vocês realizaram na plataforma é pontuada e ao final do evento mostraremos um ranking dos 3 melhores engajados que ganharão um prêmio especial. Para dar início ao nosso painel, convido para a sua apresentação o Rafael Vilas Boas, Head de Marketing de Graduação e Pós-Graduação da AFIA Educação e Tecnologia e Publisher do portal Marketing Educacional. Rafael, tudo bem? O palco é seu, você tem 20 minutos e muito obrigado. Muito obrigado, Mori. Vou compartilhar uma tela aqui. Me confirma se você estiver vendo ela, por gentileza. Ok. Obrigado a todo mundo por estarem nos prestigiando. Eu sei que a gente está concorrendo com temas quentíssimos como Big Data, o futuro da educação, a transformação digital, assinaturas. Então, eu fico muito feliz de, com toda essa oferta de temas, tê-los aqui para discutir conosco, a convite da Fundacred, as questões relacionadas ao custo-benefício, né? Ao composto de valor, e como tentar melhorar o nosso ticket dentro de um oceano aí de lugares comuns, né? Como tentar fugir um pouco da comoditização que se estabeleceu no mercado, de certa maneira, e que gerou consequências, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, queria falar um pouquinho do nosso contexto. A gente está há 1 ano e meio, quase 2 de pandemia. Eu participei de algumas apresentações, inclusive de algumas apresentações aqui junto com a equipe do semestre. Tem alguns slides que eu vou repetir para a gente conseguir ver um pouco da curvatura histórica aí do que está acontecendo. Para quem não me conhece, então, meu nome é Rafael, eu trabalho há 20 anos com marketing educacional e atualmente eu trabalho na AFIA. Quem não conhece a AFIA, é um grande ecossistema de educação e tecnologia, que tem como foco prioritário a carreira médica e a jornada do médico do momento em que ele entra na faculdade até o momento em que ele se aposenta, com 2 grandes áreas, uma área educacional. Aqui no nosso framework vocês conseguem ver, são mais de 20 faculdades de medicina, 11 centros universitários com cursos em todas as áreas, uma área de educação continuada médica, super interessante. Luciana, seu microfone está aberto. A gente também tem uma área de Health Techs, né, que é a nossa área de tecnologia, que o objetivo é suprir os médicos no que tange ao seu exercício profissional. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso tema, porque é uma instituição extremamente focada, né? Uma instituição extremamente bem orientada, com um propósito muito claro, e a gente vê que, de maneira geral, as faculdades, né, elas não conseguem comunicar já há muito tempo valor, né, atributos, né? A nossa comunicação é muito centrada em questões promocionais. Isso nos levou para uma situação de certo desprestígio. Uma situação recente, eu tenho acompanhado muito isso, discutido muito isso, mas uma situação na qual a gente vem sofrendo um ataque, né? As instituições de ensino superior vêm sofrendo um ataque de maneira recorrente em mídia. Um ataque mentiroso, falacioso, com títulos, com matérias que dizem Uber com diploma, Apple, Google e IBM já não exigem diploma universitário, professor com mestrado pede emprego em semáforo e recusa dinheiro. E quando você vai se aprofundar mesmo nessas notícias, você vê que, de maneira geral, elas são fake news ou são distorções dos assuntos, né? Uber com diploma, quando você vai no censo de motorista de aplicativo, você vê que 15% dos motoristas de aplicativo, menos, de fato, tem um diploma superior, a grande maioria não tem. Quando você vai nas vagas que o Google está publicando no Brasil, você vê que elas não apenas pedem graduação, 100% delas, como elas pedem mestrado e algumas pedem doutorado. Quando você vê essa matéria desse professor no semáforo com mestrado, você vê que ele está empregado, que, na verdade, ele estava fazendo quase que um trabalho acadêmico, testando o alcance do LinkedIn dele com essa mensagem bastante
Enfim. E aí a gente pega, né, uma matéria super interessante do UOL sobre a rotina dos entregadores de aplicativo, traz o título "Tem gente aqui com diploma, a rotina dos entregadores". Pincela-se uma frase completamente fora de contexto, e dessa maneira a gente vai... Eu acho que a matéria mais lapidar que eu tenho lido nos últimos tempos, porque isso tudo aqui são notícias atuais, é essa: educação dos mais pobres dispara, mas crise econômica destrói a renda. São dois temas completamente anacrônicos, né? É como falar hoje, eu sou alto, mas hoje está frio. São dois, não existe nenhuma correlação, nenhum efeito de causa-consequência. São dois temas pincelados, né? E que, quando você olha, parece que existe algum tipo de correlação na matéria, e a matéria fala que a educação dos mais pobres disparou, e B, a crise econômica está destruindo a renda, não existe consequência e causa. Mas, de maneira geral, as pessoas que vão lendo sistematicamente essas matérias, elas vão nos percebendo de uma maneira diferente do que a gente gostaria, né? Então, eu acho que eu queria falar um pouco sobre esse momento nosso, que é um momento de uma crise, né? E que eu atribuo ela aí a alguns temas: uma crise de imagem, a ela a gente tem uma crise de demanda, a ela a gente tem somado uma crise de crédito, a ela a gente tem somado uma crise do conhecimento. Esse é o Google Trends, eu venho mostrando esse slide, atualizando ele, esse gráfico atualizando ele desde a pandemia, mas eu volto a repetir: a gente tem aqui os últimos 5 anos da busca espontânea pelo termo vestibular, ou seja, da demanda das pessoas pelo nosso produto principal, no principal motor de busca, que é o Google. A gente vê que essa busca, nos últimos 4 anos, ela nunca se manteve abaixo desse número 25, e que em março do ano passado ela caiu abaixo desse número 25 e nunca mais voltou. A gente tinha ali, em 22 de dezembro de 2019, o pior momento histórico da busca pela nossa faculdade, que é aquela semana de festas, né? Onde a gente tinha o número pela primeira vez cai abaixo de 25, e aí vem a pandemia e ele nunca mais se recupera. Então, a gente tem uma crise muito grande na demanda também. A gente tem uma crise de conhecimento. Na verdade, não digo que é uma crise, mas o nosso negócio, ele é um negócio que sofre um impacto muito grande sobre da obsolescência do conteúdo. O nosso negócio sistematicamente precisa ser atualizado, e a gente não sabe qual o ímpeto da atualização acadêmica que a gente imprime nos nossos cursos. Eu gosto muito de falar do Gordon Moore, falo dele desde o meu livro de 2009, que é um cara da Intel que falava que a capacidade de processamento dos chips dobraria todos os anos. A essa lei deu-se o nome de Lei de Moore, né? Mas eu entrei agora no segmento médico, e no segmento médico a gente tem um cara chamado Denson, que é um autor que publicou uma pesquisa super interessante também, na qual ele fala que o conhecimento médico ele dobrou pela primeira vez de 1950 até os anos 2000. Em 1950 demorava 50 anos para dobrar o domínio humano sobre saúde e medicina. Em 1980, esse conhecimento começou a dobrar a cada 7 anos, em 2010 a cada 2 anos e meio, e hoje disse que o conhecimento médico, o conhecimento de saúde, ele dobra a cada 73 dias. Então, um aluno nosso que se matricula aí no primeiro ano de uma faculdade de medicina, até o final do curso, o conhecimento médico vai ter dobrado 30 vezes. Né? Ele não se matricula para uma profissão que ainda não existe, ele se matricula para uma profissão que ainda não existe 30 vezes. Né? E isso é uma questão que impacta diretamente quem vende conhecimento na sociedade do conhecimento. Uma terceira questão que é importante a gente falar é essa crise da economia, né? O nosso negócio é um negócio que responde... são slides do Educa Insight. O nosso negócio é um negócio que responde diretamente ao saldo de empregos formais e ao desemprego. Então, a gente está num aumento, num recorde histórico de desemprego, com uma queda de empregos formais, e a procura por faculdades ela é cíclica, né? A gente, nos ciclos de aquecimento da economia, aumenta-se a procura pelo nosso serviço. E, por fim, a nossa questão do financiamento, que é um tema importante. O nosso modelo era totalmente baseado no financiamento por mensalidades, diferente do financiamento educacional de outros países, como os Estados Unidos, né, nos seus fundos
universitários uma renda muito grande, doações uma renda muito grande, as mensalidades representam 14% de toda a receita das universidades americanas. Eu coloquei aqui como exemplo a China, um exemplo radical, mas as novas regras que o governo chinês implementou proíbem instituições de ensino com fins de lucro lá naquele país, e no Brasil a gente tem 90% da nossa receita vinda de mensalidades. Em algum momento a gente teve alguma contraposição a essa mensalidade, que foi o financiamento público do FIES, ele acabou e hoje a gente tem uma parte substancial da nossa receita vinda das mensalidades. Esse é um modelo bem brasileiro, né? Quando acabou o FIES, o preço das mensalidades caiu, a gente entrou numa guerra predatória de desconto, e é um modelo bem diferente, né, do modelo de outros modelos, né? Quando a gente olha nos Estados Unidos, eu gosto muito de trazê-los como exemplo. É um país que valoriza muito o seu ensino superior, o seu ensino superior privado. A gente tem nos Estados Unidos um aumento muito grande do financiamento estudantil. Hoje a gente tem aí o débito estudantil acumulado, ele chega em 2020 a 1,7 trilhão de dívida com esse serviço, que é um serviço que é valorizado pelo público americano, e por isso o público americano se expõe à dívida para conseguir estudar, porque entende o valor agregado. Quando você pergunta para um pai de uma criança de até 6 anos nos Estados Unidos se ele pretende economizar para pagar a faculdade do filho, você tem ano após ano variando, mas mais de 50% dos pais em 2018 afirmavam que iriam poupar para bancar a faculdade do seu filho pequeno, seu filho ainda na educação infantil. Isso mostra o valor que se percebe no produto, que é muito diferente do nosso modelo brasileiro. Eu não sei muito bem atribuir a quê. Acho que tem uma série de questões que impactam. Uma é as faculdades não comunicam os seus atributos, comunicam os seus descontos. Isso leva a uma percepção no mercado de uma comoditização, onde, quando a gente só comunica preço, a única variável que eu uso no meu processo de decisão é preço, né? E aí a gente tem os caminhos de valor, que eu queria falar um pouquinho sobre eles. Em primeiro lugar, eu gosto muito de bater nisso, gosto muito de reforçar. Quem me conhece sabe que esse é um tema, uma bandeira minha. Faculdade no Brasil traz o segundo maior, eu sempre falei que era o maior prêmio, mas é o CDE, no seu Education at Glance do último ano, tinha um país lá que nos passou. Nós hoje pagamos o segundo maior prêmio por ano de estudo do planeta. Então, estudar no Brasil, uma pessoa com ensino superior incompleto ganha R$ 2.200 em média no Brasil, ensino superior completo salta para R$ 5.000. Além de aumentar muito a renda, o ensino superior protege contra o desemprego. Tá? Quando a gente olha aí as taxas de desemprego, um gráfico atual, a gente vê que o superior completo é a menor taxa de desemprego entre os níveis de ensino no nosso país. Então, só isso deveria nos posicionar como um produto de altíssima atratividade, e a gente vê no dia a dia, com a concorrência predatória que a gente enfrenta, com a diluição da demanda, que alguma coisa está acontecendo, né? Eu trago um exemplo que eu gosto bastante. Eu acho que falta muito uma campanha institucional do ensino superior privado, provavelmente conduzida por alguma entidade como o Semestre. É uma provocação que eu faço sempre nas minhas falas, mas eu gosto muito de lembrar que na década de 90, nos anos 2000, a indústria de laticínios da Califórnia detectou que o consumo de leite estava perdendo espaço para o consumo de fruta, de sucos e de outros produtos. E eles estavam tendo uma queda na venda de leite, e o Sindicato dos Produtores de Leite montou uma campanha muito bonita, que vocês conhecem, vocês lembram, que é Agora Milk. Chamou grandes artistas, Beyoncé, chamou o Harrison Ford, para colocar aquele bigode de leite com aquele título Agora Milk. E isso fez com que trouxe um impacto muito grande, porque é propaganda, e porque propaganda tem o potencial, tem o poder de mudar comportamento. Eu acho que a gente precisa de uma propaganda de valorização do ensino superior, contando histórias de crescimento, contando histórias de ascensão, contando histórias de vitória dos nossos alunos. A gente sabe que eles prosperam por meio da educação, por meio do serviço que a gente presta, e a gente não comunica isso da maneira adequada, no meu entendimento, com endosso, com testemunho, com depoimento. Acho que cada um de vocês deveria se tornar um colecionador de histórias. Eu acho que cada um de nós deveríamos nos tornar colecionadores de histórias de sucesso, para, no momento da campanha, conseguir comunicar essas histórias. Os alunos nos percebem como um elo
entre eles e as suas aspirações profissionais, e as universidades americanas utilizam muito bem isso, comunicando às empresas que contratam os seus alunos. A gente tem uma ferramenta do LinkedIn chamada Alumni Page, que a faculdade de vocês, querendo ou não, está sendo citada na sua Alumni Page, e lá diz as empresas que mais contratam os alunos de vocês, que vocês deveriam estampar isso na sua próxima campanha, no lugar do seu splash de desconto promocional. Ainda pensando sobre por que eu sou otimista com o nosso negócio, aqui famílias com menos de 35 anos, o comprometimento de renda delas nos Estados Unidos com dívida estudantil. Então, você olha que o débito estudantil ele cresce ao longo dos anos, ele se torna aí a principal dívida americana, muito mais que o débito habitacional, compra de veículos e outros tipos de débito, cartão de crédito, estão muito abaixo do ensino superior, porque o americano valoriza. E o tema dessa nossa apresentação é valor. A gente precisa construir valor para as nossas marcas. E aqui no Brasil, segundo o radar da Febraban, última edição, penúltima edição, eles têm lá, sei lá, 10 tipos de dívidas, qualidades de dívidas que o brasileiro se enrosca, e a gente não vê educação como nenhuma das 10 ou, sei lá, 15 principais dívidas do brasileiro. O brasileiro ele não financia a educação. Eu até tenho algumas teses sobre isso, mas os 4 próximos minutos, o meu tempo é bem exíguo, não me permitem dissertar sobre esse tema, mas o fato é que a gente não financia a educação, não porque a gente não tem uma oferta adequada, mas a Fundacred é uma empresa que tem uma oferta super bem calibrada e que permite que vocês construam ofertas ainda melhores. A gente tem um vício, um hábito de só contratar a Fundacred, só oferecer para o nosso mercado aquele modelo de estude e pague no dobro do tempo. E vocês não compraram a casa de vocês no dobro do tempo, vocês não compraram o carro de vocês no dobro do tempo. A gente assume dívidas para as coisas que a gente valoriza, que tem valor alto para a gente, com um perfil muito maior. Então, nada nos impediria de ter um modelo de financiamento de pague 30% ao longo do curso, financie 70% depois de formado, e dessa forma oferecer um ticket, né, que caiba no bolso do nosso aluno, porque a gente precisa lembrar que o bolso do nosso aluno é inelástico. Nosso aluno ele nos vê como um elo entre ele e o mercado de trabalho, e nós nos vemos como provedores de conhecimento, desde o século XV, desde o século III, desde o século II, desde a Idade Média, desde os primórdios da humanidade. As universidades ensinam, são sobre um professor ou um grupo editorial ou um publisher ou um produtor de audiovisual ministrando conteúdo para alunos, né? Sem luz e tal. E o mercado já não quer mais isso, né? Isso é uma commodity, o ensino é uma commodity. E a gente, com a pandemia, nós mudamos e agora nós somos muito mais espertos, nós estamos online, EAD, virtualização e tal, mas o modelo mudou o meio, mudou o canal, mas o modelo continuou o mesmo. De um lado, um professor ou um grupo editorial, para o lado, do outro lado, alunos, ensinando conhecimento. A gente precisa reperspectivar o nosso negócio na raiz, no osso. E as instituições que a gente vê que estão fazendo isso da melhor forma, construindo valor, elas têm entregue um combo, né? Que é exatamente o combo de o ensino é um meio para uma ascensão profissional e não um fim em si mesmo, né? O primeiro dia de formado em primeiro lugar, o primeiro dia que seu conhecimento começa a envelhecer, mas é também o primeiro dia do seu exercício profissional. Eu tenho uma pesquisa que eu fazia muito nos meus processos de consultoria, rodei ela em algumas praças no Brasil, rodei em Porto Velho, rodei em Teresina, rodei ela recentemente em Curitiba, e é uma pesquisa que a gente faz com quem contrata no mercado de trabalho local. E é uma pesquisa que sempre traz resultados bastante elucidativos sobre o que o cara do RH espera do menino que está entrando. E quando a gente olha hard skills e soft skills, a gente não vê entre as 10 principais respostas de motivos ensino técnico, conhecimento laboral, porque isso é a coisa mais comoditizada na percepção desse cara. Ele traz coisas de hard skills como experiência no segmento, raciocínio analítico, cursos de atualização, ok, cursos, mas Excel especificamente, habilidades tecnológicas e plataformas, e nos soft skills, que a gente costuma brincar que hard skills é por como ele contrata, soft skills é por como ele demite. Então, a gente precisa olhar para essas duas formações, né, que são tão complementares. Ele traz questões atitudinais que eu não vejo nenhuma escola
se debruçar sobre ela na sala de aula. Então, eu penso assim, sobre valor, né? Existe uma série de penduricalhos que a gente pode trazer para a nossa marca. Tem gente dando tablet, tem gente dando... enfim, a gente vê uma série de práticas de instituições tentando catar na prateleira... Você vai vir na ficha acadêmica dela, qual que é o nome dela? E aí um áudio aberto... E quando, na verdade, a gente deveria ter uma reperspectivação, olhar em profundidade o que nós fazemos, né? E se a entrega que nós estamos dando, ela, de fato, está atendendo no Golden Circle, não sei se vocês conhecem esse vídeo, mas se vocês quiserem anotar e jogar um TED, um dos TEDs mais assistidos, o Why, né? Why, how, enfim... O porquê, né? O porquê qual é a dor do nosso aluno. Então, acho que, para finalizar, eu queria deixar isso. Existe uma dissonância, no meu entendimento, entre a real dor do nosso aluno, a real necessidade dele e a solução que a gente entrega. E, para mim, as instituições que estão saindo na frente são instituições que estão olhando para isso, para a necessidade dos seus clientes e em como solucioná-las muito além da sala de aula. Era isso que eu queria dizer. Respeitando com perfeição os 20 minutos que me foram dados. E convido quem não me conhece e não me tem nas redes sociais a me adicionar e a me dar um salve para a gente seguir se relacionando via LinkedIn e via LinkedIn. Então, é isso. Obrigado, Mori. E eu convido agora para falar aí o meu grande amigo Bruno Barreto. Valeu, Rafael. Muito obrigado por sua apresentação. Pedi para você ficar aqui no final com a gente para o debate rápido. Gente, só pedindo, tem gente aí digitando com o microfone aberto, não estou conseguindo fechar, então se atente aí ao microfone, por favor. E vou pedir agora, então, para o Bruno Augusto Amador Barreto, fundador e CEO do Crático Educacional, fazer sua palestra. Fica à vontade, você tem 20 minutos, a palavra é sua. Bruno, obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí ao pessoal da Fundacred e o Rafael pelo convite. A minha tela já aparece compartilhada aí para vocês? Já. Já? Tá. Então, primeiro agradecer o convite, todo mundo que veio nos ouvir aqui, né, Rafael, no meio dessas reuniões simultâneas. Sou o Bruno Barreto. Hoje eu estou na Crático Educacional. A gente está uma empresa voltada para pesquisa de mercado, captação de alunos e expansão de EAD, entre ali os principais BRA. E a nossa fala aqui hoje, atendendo aí o pedido do Rafael, está voltado na questão de definição de mensalidades, né? Então, são algumas reflexões, eu trago aqui vários dados, não vou ficar lendo todos esses dados até por tempo, mas depois, né, Alexandre, a apresentação para todos, é mais para orientar e mostrar um pouco soluções de como calcular e como pensar as mensalidades além do concorrente, né? Então, como o Rafael colocou, basicamente as instituições hoje divulgam os seus cursos muito mais voltados para a parte de preço, né, do que está sendo feito, do que os próprios atributos em si, do que é, e muitas vezes a gente acaba mirando só o concorrente, qual é o valor do concorrente, e se eu me considero que eu estou melhor do que o concorrente, eu cobro um pouco acima, ou eu cobro igual, ou eu vou cobrar um pouco menos contra ele, né? E não necessariamente a gente está tão atento ao mercado ou a parâmetros que estão fazendo, tá? Então, eu trago aqui algumas reflexões. A primeira é a questão do cenário externo que nós estamos, e isso impacta fortemente a captação e muitas discussões agora, principalmente na virada de ano. Vou tirar a máscara, acho que fica mais fácil para vocês me ouvir. Principalmente agora nessa virada de final de ano, se vamos reajustar as mensalidades, se vai ser feito, como que vai ser isso, vamos tratar um pouco isso aqui na fala também. Deixa eu dividi em 3 pontos, né? Primeiro, para a gente pensar o que nós vamos ver aqui, né? A parte de mercado, como analisar o mercado e como trabalhar esses pontos, para não entrar nessa guerra de preço, né? A parte de produto, satisfação e recomendação, como fazer essas análises, como entender como que o nosso aluno nos enxerga, e a parte final de preço, como fazer o cálculo em si dos nossos valores, das nossas mensalidades, né? O primeiro ponto do mercado, né, a base, que é o que a gente sempre coloca para os nossos clientes, o que a gente defende muito é a parte da inteligência de mercado, né? Então, faça pesquisa para conhecer de fato
a sua praça e também as pesquisas internas, que é o que a gente vai ver na outra parte, dessas 3 partes de pesquisa aqui, para que a gente tenha os atributos necessários para fazer uma divulgação e fazer uma precificação mais assertiva possível, né? Então, o mercado sempre vai nos apontar os caminhos e analisar se o nosso portfólio está coerente com as demandas de mercado, né? Se os nossos cursos são os cursos mais buscados, como que é um comportamento desde a parte do cenário nacional, como a gente vem acompanhando aí o crescimento do EAD. Então, meu portfólio tem um EAD, eu tenho trabalhado cursos semipresenciais, como que a gente tem feito essa divisão. Em muitas regiões, a gente já tem a educação à distância com um número de ingressantes maior do que dos próprios presenciais, então, sempre procurar aí se nortear pelas pesquisas para ter esse portfólio bastante alinhado, né, até para que se possa pensar numa precificação maior com outros atributos, como que nós vamos colocar. E não olhar também, acho que tem alguém com áudio aberto aí, pessoal, não olhar fechar o microfone. Não olhar só os dados gerais, né? É muito importante a gente dividir isso por área, porque cada área do conhecimento tem um comportamento distinto. E quando a gente trabalha, principalmente em centros universitários, universidades que têm cursos em diversas áreas do conhecimento, nós precisamos entender como está o comportamento. Então, aqui a gente tirou ali, até para não expor qual é a instituição que a gente vai aplicar da pesquisa, né, está para ter um parâmetro, né, onde a gente observa aqui dentro da praça o presencial, com exceção da saúde, caindo em todas as áreas e a saúde crescendo dentro dessas áreas. Então, isso exige um ajuste de portfólio, né, nós vamos investir mais dentro de cursos híbridos, principalmente pós-pandemia, só para a gente criar essas reflexões e pensar o portfólio como a gente estava colocando aqui. Um outro ponto é entender a percepção e os atributos que a sua marca tem, né, para que a gente tenha comunicação, campanhas de vestibular e mesmo as comunicações com o nosso público, com o nosso aluno, bastante assertivas. E nisso a gente precisa entender muito bem como é o nosso produto, qual é o serviço que a gente está ofertando e como que nos enxergam, né? Como quem está fora da instituição e quem está dentro da instituição. Então, os atributos que eu imagino que a minha marca tem é a que o meu aluno percebe, né? Ou o meu aluno está vendo coisas que eu não estou enxergando no dia a dia da gestão. E entendendo o aluno, a gente consegue criar ali métricas e refletir um pouco qual é o comportamento do próprio mercado, no sentido de de prospects que tenham ali uma familiaridade com o alunado que a gente já tem, tanto ele como propagador da marca, ou pensando nas faixas etárias, seja faixas sociais, entender e comunicar com pessoas iguais a eles, para se multiplicar isso e chegar mais longe com essa marca. Então, um dos pontos na tomada de decisão sempre vai estar o que eles enxergam por atributos. Então, conhecer os atributos da instituição é fundamental, tanto para direcionar a comunicação, como para pensar a precificação, né? Então, dentro desse processo de escolha, isso que a gente estava colocando de como nós enxergamos e como esse aluno vai enxergar, aqui tem alguns exemplos pensando curso por curso, sempre a gente divide isso por cursos, assim como a gente estava falando ali do exemplo da pesquisa, é importante a gente conhecer cada realidade. Então, um aluno dentro do curso de Direito, ele pode entender atributos da instituição diferente de um aluno de odontologia ou de um aluno de administração. Então, se a gente consegue fazer uma comunicação também voltadas para áreas de conhecimento ou para cursos, a gente consegue ser bem assertivo e impor exatamente o atributo que ele espera dentro daquele curso e como ele enxerga aquilo. Também aqui um exemplo para ilustrar um pouco isso que a gente está colocando. Uma outra indicação aqui é aplicar constantemente pesquisas de NPS, pesquisas de satisfação com o nosso alunado, né? As CPAs é um ponto importante para a gente utilizar também nessa parte de conhecimento dos alunos, não ficar uma coisa só voltada para a parte acadêmica ali, para cumprir algumas determinações legais, mas usar que o departamento de marketing também utilize o que a CPA está levantando para conhecer melhor esse aluno, né? Então, o meu público ele sempre vai apontar uma tendência de como recomendar a minha marca, né? Se ele vai estar sendo um promotor ou um detrator da minha marca, qual é o percentual de alunos dentro da minha instituição que promove a minha marca e qual que está neutro ou falando mal da minha marca para os colegas ou dentro da praça ali, né? No que ele está satisfeito, e isso a gente entendendo cada ponto, né? Aqui também tirei, óbvio, o nome da instituição, mas é para entender um pouco como que a gente pode fazer isso. Então, dentro de infraestrutura,
corpo docente, coordenação, se é online, o portal, ou mesmo agora durante a pandemia, o presencial, que também está tendo um ambiente virtual de aprendizagem, atendimentos diversos aí dentro da instituição, e aqui a gente pode mapear de fato onde eles estão mais satisfeitos e ajuda a gestão também a fazer investimentos, né, e a gente conseguir trabalhar melhor isso, né, dentro do que o aluno está percebendo. E, em cima disso, a gente sempre trabalha um planejamento, a indicação aqui, então eu vou ter ali, dentro desse case aqui, os principais diferenciais, né, a percepção positiva do aluno era ali estacionamento, área comum, tal, os diferenciais de mercado, coordenação, corpo docente, informática e outros pontos que não estavam tão legais ali na visão do aluno, estava sala de aula, atendimento, tal. Então, aqui um case específico, mas serve também ali para ilustrar como que a gente pode entender e mapear o que está mais urgente para ser corrigido dentro da instituição, melhorar mais o número de pessoas que vão estar promovendo a nossa marca e automaticamente conseguir preços melhores de mensalidades, né? Um outro ponto é a validação do próprio produto. Muitas vezes o aluno é o último a ser ouvido, ele não é ouvido em construções de determinados produtos. Aqui a gente traz um case de para educação híbrida ali, para cursos semipresenciais, né? Então, muitas vezes a discussão é acadêmica, de gestão, vou fazer um híbrido que vai ter aula 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, que forma que vai ser isso? E o meu público, né? O que ele espera? Para ele consegue associar 1 vez na semana, 2 vezes na semana, o que eu estou colocando casa com a rotina dele. Então, a gente põe aqui um exemplo de semipresencial, mas isso serve basicamente para todo o portfólio, né? Desde a graduação, a própria pós-graduação também, né? Então, como que eu posso trabalhar uma inovação dentro desses processos? E alguns insights também podem vir da comunidade acadêmica e dos alunos dentro da construção do próprio produto, para que seja o mais aderente possível a esse usuário, né? Indo já para a parte de preço, a precificação, ela sempre tem que estar embasada na pesquisa, né? Por isso que a gente já começou até o tema ali para fugir do concorrente, não ficar olhando apenas para ele, e aí a gente traz aqui algumas métricas, alguns exemplos em cima disso. O primeiro é o conhecimento mais profundo possível do cenário socioeconômico do nosso alunado e do nosso prospect, né? Desde a faixa de renda que ele está, a idade que ele tem, qual que é o mercado que ele está consumindo, né? Como que eu vou conversar com ele, como eu vou acertar a minha linha de comunicação para falar com esse público, né? E como que ele enxerga ali a nossa instituição, como a gente já estava colocando anteriormente. Então, como a gente tem, qual é a nossa penetração no mercado, qual que é o nosso market share, então ter todo esse conhecimento público. E um ponto que eu quero destacar aqui é a questão do potencial financeiro de consumo em educação, né, e a importância de se conhecer a disponibilidade financeira da praça onde a gente atua. Tá? A gente trabalha hoje com instituições em todas as regiões do país e muitas delas não têm esse conhecimento, né? Então, a gente já teve ali algumas surpresas quando a gente apresenta as pesquisas que destoa do que o mantenedor, do que os dirigentes imaginavam dentro da sua região. Então, o que a gente trabalha aqui dentro da disponibilidade financeira? A gente utiliza como uma premissa máxima ali os estudos da OCDE, né, que colocam que aproximadamente uma família pode dispensar até 20% da sua renda em investimentos em educação, né, e aí com isso a gente consegue trabalhar os cenários, né, dentro das faixas de renda, qual que seria o poder de pagamento das mensalidades se eu não estou contando com bolsas ou com programas de financiamento, né? E aí depois a gente vai entrar nesses pontos também. Então aqui eu coloco 2 exemplos aqui que são bem distintos. Então também olhar praças que não a nossa pode não ajudar muito na concepção de preço, né? Então dentro aqui da praça A, e analisando as divisões, então eu tenho aqui 30% pode pagar mensalidades acima de R$1.000 nessa cidade especificamente, e lá na outra ponta 14% conseguem pagar mensalidades de até R$250, né? E aí a gente consegue dividindo dentro dessas faixas, que se eu vou atuar na educação à distância, no ensino semipresencial e no presencial, a divisão isso por faixas. Então eu vou ter ali dentro desse da praça A, aí os 250 até os 450 mais ou menos para público de educação à distância, e dessa faixa dos 16,7 pegando um pouquinho do EAD até batendo lá nos R$800, mais os públicos para cursos híbridos, né? E o curso presencial, ele também pega um pouquinho aí da casa dos 800 até acima dos 1.000. Então, dentro desse ticket, eu já consigo entender
qual é o público que eu vou ter em cima de uma determinada mensalidade. Então, se o meu curso de Direito custa R$ 1.000, eu sei que nessa cidade específica eu vou chegar a 30% da população, que pode ser um bom número, dependendo da minha praça. Agora, se eu vou para a praça B, que é praticamente o inverso quando a gente olha a disponibilidade financeira, eu chegaria a 6% daquela população em cursos com mais de R$ 1.000. Então, nessa praça, eu dependeria mais de programas de financiamento, né, ou de bolsas, de todos os subsídios que possa ter dentro dessas políticas comerciais da instituição, né? E coloquei 2 exemplos bem distintos para entender como que as praças são diversas e a importância de entender, de ter o poder de pagamento, né? Ele pode sonhar com a minha marca, ele querer estudar comigo, ele não tem condições. Então, como eu vou criar essas condições para que ele possa vir a estudar comigo, né? Então, nessa praça A, 52% pode pagar mensalidades acima de 800, e quando eu vou para outra praça, 84% não pode pagar mensalidades acima de 800, né? Então, eu vou ter políticas e vou ter estratégias totalmente diferentes. E, com certeza, também preços de mensalidades diferentes dentro dessas praças, de acordo com qual é o meu padrão, né? Se eu estou uma instituição mais standard ali, que tem preços mais competitivos, ou eu tenho uma instituição mais premium, e qual que é o posicionamento em cima disso. E mesmo quando eu vou trabalhar em instituição premium, eu preciso entender qual é o público que eu vou ter na cidade que eu estou atuando. Se eu estou num grande centro, isso é bem tranquilo. Agora, em cidades de médio e de pequeno porte, se eu tenho uma instituição com preço muito premium, eu posso ter uma população muito pequena para poder atuar e vai ser difícil a minha captação se eu usar, por exemplo, 100% presencial e depender só da minha cidade para preencher o meu número de vagas. Alexandre, como eu estou compartilhando, eu não estou vendo o horário aí, que pode ir monitorando aí, tá? Quantos minutos? Você tem mais 2 minutinhos, tá bom? Tá, então vou correr aqui. Aqui uma outra metodologia, né, a PCM, que a gente utiliza para entender preço, tá? Então, eu posso ter um preço que está muito baixo, e aí o público vai olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui está uma pichincha, deve ter alguma pegadinha aí, não quero isso, ou ele pode estar num ponto tão alto que ele não pode pagar e ele nem trabalha com isso. Então, a gente trabalha aqui cruzando essas métricas, e o OPP, que seria o preço ideal, que é o caminho aqui entre todas essas, né? Não ser nem o mais caro, para ele, qual é a percepção, né, dessas movimentações de preço, e aí tem todas umas técnicas, a gente só está colocando para ilustrar e fica à disposição até por conta do tempo, não consegui explicar em mais detalhes, mas é o que a gente orienta aqui para os nossos clientes para fazer essa precificação, olhando a disponibilidade financeira e esses pontos de poder de pagamento deles, né? Entender também as bolsas de financiamentos, e aí sim olhar se as minhas políticas estão de acordo com a realidade do meu público e como que meus concorrentes estão fazendo isso. Aqui eu não estou falando de preço, mas quais são as bolsas que eles estão fazendo, quais são os programas de financiamento que tem, quais são as formas de ingresso, etc. E aí, para fazer já essa parte final, algumas reflexões. Então, o primeiro ponto aí, dentro de um resumo que a gente está colocando, é utilizar a inteligência de dados para fazer o desenho de portfólio, de presencial, CM e EAD, aplicar pesquisas constantes no alunado para conhecer os atributos que o diferencia, com isso aprimorar o produto e a própria comunicação e conhecer em detalhe a condição de investimento do público para cada uma dessas modalidades, né? Tendo políticas de incentivo e programas de financiamento que também possibilite mais acesso ao seu produto. Um ponto que o Rafael colocou ali na fala também, né, e a gente destaca aqui, que é investir essa questão da cultura do financiamento educacional. Então, o brasileiro tem uma cultura de fazer o financiamento para casa própria, para comprar um carro, e não necessariamente ele vê na instituição de ensino a mesma coisa. Então, ele pensa ali numa bolsa, pensa num desconto, e a gente precisa trabalhar com esse aluno, se ele quer estudar numa instituição X e ele não tem condições financeiras, como que a gente poderia ter o financiamento como uma linha para ele, né? E todas as possibilidades que o Rafael já colocou ali. Um outro ponto é a questão de pensar além das mensalidades, né? Hoje a gente tem toda a receita muito voltada para o pagamento de mensalidades, então pensar um pouco fora da caixa como equilibrar essa conta, e esses 2 últimos pontos eu estou destacando aqui, que são o que vai permitir que a gente tenha preços melhores dentro do mercado. Tá? Fico à disposição aí para a gente. Estourei o tempo, fechou, Alexandre? Fechou, perfeito. Muito obrigado, Bruno, pela sua colocação, foi excelente. Pessoal, antes da gente partir para o debate, eu vou colocar uma enquete para vocês, tá? Para vocês responderem, vai ser 30 segundos, essa enquete vai ser anônima, e isso ajuda a gente a melhorar para o próximo evento. Então, rapidinho aqui,
Vou colocar essa enquete e aí vou deixar 30 segundos aqui. Sejam generosos. Mas não está aparecendo aqui a enquete. Eu vou fazer uma pergunta para você, Rafael. Então a gente começa agora. Eu vou pedir para o pessoal aqui vir me ajudar e a gente responde no final. Rafael, usando o seu exemplo, e até o Bruno usou o exemplo de carro, né? Quando a gente compra um carro, a gente consegue entender por que eu estou pagando mais caro aquele carro em determinação a outro carro, ou seja, pela marca, ou seja, pelos acessórios que ele vai me entregar. Como fazer isso com as faculdades? Como colocar essa percepção no aluno que ele está pagando mais caro, porque aquela faculdade é melhor, ou aquele curso vai me entregar algum diferencial em relação ao curso pergunta concorrente? e super atual e tipo tem super a ver com a reunião que eu tive segunda-feira. Então, a gente precisa ter uma tabela de especificações para conseguir construir rotinas de contorno de objeção, né? Então, o cara vai falar, puta, estou pensando em ir para a faculdade A, B, C, D, e aí você fala, olha, você tem lá uma tabela de specs. É importante que a gente entenda isso. Tem as especificações que são aquelas mais óbvias, né? Que é, sei lá, carga horária presencial, carga horária à distância e tal. E tem outras especificações que a gente precisa montar muito baseado nos cursos e muito baseado no nosso DNA, na nossa história, né? Inclusive algumas especificações mais difíceis de serem tangibilizadas, como, por exemplo, tradição, né? Reconhecimento de marca e tal. Mas tem que planilhar e entregar no mundo comercial um instrumento que se chama uma tabela de specs, especificações. Bacana. Bruno, a minha dúvida com você, você mexeu num ponto que é muito caro para mim. Você mostrou no seu gráfico uma faculdade que ela atinge o público que pode pagar R$1.000 e uma faculdade que atinge um público ali que muito provavelmente vai pagar R$250, né? Existe aquela faculdade que ela consegue atingir os dois públicos, ou seja, ela está presente em dois nichos, ou isso é muito perigoso, ou até se uma faculdade ela tiver a percepção que ela tem que mudar o seu público-alvo, como que ela pode se mostrar no mercado para isso? É óbvio que isso vai depender muito da estratégia da instituição, o volume que ela pretende ter de alunos, qual o posicionamento de marca dela, né? Mas, de uma forma geral, falando ali uma nivelação, vamos colocar aqui, o ideal é que ela tenha diversos produtos para abarcar o maior número de classes possível. Então, eu posso ter um aluno mais premium no meu 100% presencial, eu tenho um aluno que não poderia fazer o meu presencial e vem fazer a minha educação à distância com preços mais acessíveis para ele, e o caminho do meio ali são os cursos híbridos, né? Então, nesse caso, por exemplo, dessa instituição, era uma instituição 100% presencial, que tinha ali dificuldade de captação por conta da concorrência e poder de pagamento, principalmente poder de pagamento da cidade, né? E aqui o que foi colocado, e com bastante êxito, ele foi entrar em outras modalidades, então não tinham cursos híbridos, não tinha curso à distância, e a instituição era uma marca desejada na cidade, uma instituição prêmio, conhecida dentro da cidade, e que ela conseguiu atrair um público que sonhava, que desejava estar na instituição, mas que não se achava com as condições financeiras para fazer o 100% presencial dela dentro daquela escala, né? E aqui, um outro case que não estava aqui, que surpreende também, um outro cliente nosso que tem uma marca super premium, com bons indicadores no Ministério da Educação, etc., mas que a cada ano ele caía no número de alunos. E o problema ele estava no ticket, né? Porque ele não tinha grandes projetos de financiamentos, nem de bolsas, etc., e a cidade que ele estava tinha um gráfico muito parecido com esse da Praça B que eu coloquei, né? Então, ele estava numa cidade onde o poder de pagamento das mensalidades giravam em 350 a 400 e poucos reais, e o ticket médio dele era de 1.500, era quase 3 vezes o que a população poderia pagar sem um financiamento, sem outra forma, né? E essa questão do financiamento é algo que a gente tem batido, porque eu não vejo que a população entendeu o FIES como um financiamento. O FIES era muito mais como uma coisa governamental e associando o FIES meio que à bolsa, né? Não como uma coisa do financiamento que ela faz para o carro, do financiamento que ela faz para a casa dela, né? E aí, com a crise do FIES, a gente não vê, a gente precisa investir nessas outras formas para chegar nesses públicos, sobretudo em praças dessa forma, né? E às vezes exige um reposicionamento de marca também.
né? Aqui, nesses dois exemplos, houve um reposicionamento na praça A para valores maiores, porque se eu colocasse valores menores dentro do público que eu estava trabalhando, aquela pichincha que ia chegar no gráfico que a gente estava colocando, não ia olhar com bons olhos, então poderia ir para uma outra instituição, né? E na outra é o inverso disso. A gente precisava ter cursos híbridos ali mais competitivos para ter o volume de alunos. Então, nessa instituição da Praça A, por exemplo, ela dobrou o número de alunos durante a pandemia, só trabalhando ticketing e outras formas de financiamento, porque ela conseguiu, mesmo durante a pandemia, chegar a um público que ela não chegava antes. Ela estava muito destoada do que era o poder ali de pagamento da cidade. Muito bom, Bruno. O Marcelo Magalhães aqui, ele faz uma pergunta, eu não sei para qual dos dois, mas os dois podem responder se vocês quiserem. E, pessoal, vamos usar o chat e aproveitar os dois, o Rafael e o Bruno aqui, para tirar nossas dúvidas. O Marcelo Magalhães fala, como determinar a porcentagem de alunos que pode pagar até determinado valor? Quem quer começar a responder dos dois? Pode ser você, Bruno, que está com o microfone aberto aí. Bruno. Então, vamos lá. É um pouco o que eu estava colocando aqui antes, né? A gente tem trabalhado com muitas instituições no interior, algumas nas capitais, mas sobretudo no interior. Em praças menores, você não tem... As faixas são, quando a gente olha percentualmente, ok, mas na hora que você vai rolar o número absoluto daquilo, não é um número tão grande de pessoas, né? Então, quando eu olho uma cidade aí de pequeno porte, a médio ali, até 100, 200 mil alunos, 200 mil pessoas dentro dessa praça, e eu vejo o número de egressos que tem do ensino médio a cada ano, né? O número de pessoas que não tem ainda um curso superior e que está, principalmente naquela idade que X ali que a gente utiliza, qual é a faixa ali até os 35, mais ou menos, dentro do EAD. É óbvio que tem público mais velho do que isso, mas para cruzar o volume que eu teria, né? Então, essa volumetria pode não ser tão grande. Então, conhecer essa volumetria é o que vai fazer com que eu chegue a um público maior ou menor. Eu posso chegar, olha, eu vou ter uma instituição mais premium, vou estar focada em tal coisa. Agora, mesmo no intervalo aqui do FENESP presencial, eu estava conversando com uma reitora de uma instituição que ela é focada só em uma área de conhecimento, são cursos para público AA ali dentro, e ela tem o nicho dela de mercado. Ela nunca vai ter 5 mil alunos, porque não é a ideia dela ter os 5 mil alunos, né? Então, ela tem um público totalmente diferente. A gente precisa entender qual o planejamento estratégico da instituição, se ele está coerente com a praça onde ele está inserido e quais estratégias ele vai usar para atrair esse aluno que o torne competitivo e sustentável dentro do modelo. Eu queria só cortar uma bola aqui que o Bruno subiu, em primeiro lugar, respondendo, eu não sei quem fez essa pergunta, mas eu acho que se cercar de bons profissionais que saibam, que tenham método, né, é fundamental. Então, o Bruno vem fazendo um trabalho extraordinário com a Crátilo. Acho que quem não conhece o trabalho dele deveria conhecer, deveria mandar um salve para ele aí no particular e marcar uma reunião, porque é sobre método, né? E complementando o que ele colocou, em primeiro lugar, o Bruno falou de perfis diferentes econômicos para cada modalidade. Eu vou além. A gente tem perfis diferentes econômicos, comportamentais, educacionais em cursos, né? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de montar buyer persona, por exemplo, para a universidade. Porque o meu aluno de comunicação é totalmente diferente do meu aluno de contábeis. E aí, tentar fechar todo mundo dentro de uma mesma figura, de uma mesma cara, de uma mesma caixa, eu acho muito difícil. E sobre preço, eu acredito, e aí não existe muito consenso, né? Muito do que a gente fala, do que a gente estuda, são ciências em construção. Mas eu tenho uma percepção de que cada vez mais as pessoas estão acostumadas com preços dinâmicos, né? Então, a sua passagem aérea nunca vai ser igual do cara ao seu lado, o seu quarto de hotel, o valor dele é diferente do cara do lado, o Uber, tudo, cada vez mais a gente tem que ter um dinamismo e a gente tem que fazer uma gestão da condição da nossa oferta, compreendendo isso e olhando muito para dentro, para custo e para meta, né? Para ticket count e ticket médio, né? Para o número de CPFs que a gente quer colocar e para o número e o valor de cada nota emitida. E a professora Vanessa, ela subiu uma bola aqui no chat que a minha apresentação ficou ruim, o meu slide, e aí eu queria falar para quem quiser receber, eu já mandei para ela pelo LinkedIn, me dá um oi ali no LinkedIn, e eu já subo esse slide agora para vocês.
Legal, obrigado, Rafael. E aí tem uma pergunta para você do Fábio, lá da Tuiuti, de Curitiba. Como cativar o mantenedor sobre a necessidade da campanha institucional? Mesmo IES de grandes portes trabalham ainda com a comunicação sazonal e fundamentalmente comercial. A campanha institucional, ela tem um impacto direto no custo de aquisição da campanha de performance. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão muito conta. Mas quanto mais marca, menos atrito. Então, essa é uma relação que a gente precisa precificar. Então, você não tem uma campanha institucional se apresenta os seus dados de Google, tá? Os seus dados de Analytics, de Google Ads. E aí você vai ver que o teu menor custo por clique e, portanto, o seu menor custo de aquisição são os cliques, as audiências de pessoas que procuram você pelo termo da sua marca. Então, o cara está procurando lá Tuiuti e essa é a campanha que tem o menor custo. Quando você faz uma campanha institucional, ela faz com que você tenha um aumento da procura pelo termo da sua marca e, portanto, uma audiência da performance mais barata. Acredito que essa seja uma forma, Fábio, de justificar a campanha institucional. Ela é necessária, né? A campanha institucional ela é um verniz. Eu costumo dizer que a marca ela é o óleo lubrificante da nossa máquina de marketing, e quanto mais lubrificado, quanto menos atrito a gente tiver dentro de todo o processo, melhor vai ser o resultado, menor vai ser o nosso custo. Você também pode chamar o Bruno Barreto para ir falar com a mantenedora, Fábio, e ele vai sensibilizá-la aí de como é importante o marketing institucional. E, Rafael e Bruno, e quando a gente faz uma campanha durante todo o ano, a gente está captando lead todo ano, né? Estou errado? Poxa, a campanha todo ano, a loja não fecha, né? Isso é uma coisa que a gente fala desde 2005, mais ou menos. Eu vou acender um bolo de aniversário desse discurso. A campanha não para no dia 31 de dezembro. Existem pessoas procurando, e é incrível, porque no dia 31 de dezembro a gente gera lead de graduação e pós, com um custo muito barato, porque as pessoas desligaram suas campanhas no Google Ads, e é um cadastro que depois a gente vai processar dentro da nossa máquina e transformar em matrícula. Mas, sim, não apenas a geração de lead, nessa parte de atração, ela tem que estar funcionando, mas toda a máquina. Então, eu tenho uma visão, e não é compartilhada por todo mundo, e tudo bem, não existe receita de bolo, não existe regra, mas eu tenho uma visão que, além que o topo do funil tem que estar funcionando e o bottom line tem que estar funcionando. Então, tem que ter prova todo dia, tem que ter gente passando pelo campus todo dia, tem que ter inscrição, matrícula todo dia. E dessa forma, a gente tira a pressão. O mercado ele tem alguma sazonalidade ainda, cada vez menor, já teve mais, né, uma sazonalidade estranha, né, porque responde muito ao resultado do Enem. O resultado do Enem foi procrastinado para março, e isso quebrou um pouco. Mas, de maneira geral, aliviar a tensão por meio de uma campanha o ano inteiro ajuda. Opa, acho que o Rafael caiu. Não, eu desliguei meu microfone. Acho que o Rafael caiu. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Estamos ouvindo. E o Rafael... Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, Rafael. Alô? Oi, acho que o Rafael caiu. Bruno, tem alguma coisa para a gente encerrar? Estamos ouvindo o Rafael e você, Alexandre. Você não me ouve, Exatamente. Alexandre. Agora eu estou ouvindo. Desculpa atrapalhar Agora então você, Rafael, porque você cortou. Manda bala. Coisas de online, gente. Para encerrar, assim, até o que a gente vem discutindo muito, falando isso de mensalidade, a gente tem observado, mesmo com crise, com tudo, né, pode perguntar, tá, mas como isso que você vai colocar? Mas a gente tem observado um aumento das mensalidades para 2022, no 100% presencial, né, e qual que é a linha de raciocínio para isso? Aquele que está fortemente impactado pela pandemia, desempregado ou no subemprego, etc., ele já não vai vir para o presencial. Então, quem vai vir é quem, de fato, pode pagar. Por outro lado, os cursos híbridos e à distância estão com mensalidades, de uma forma geral, mais baixas para 2022. É um pouco o que a gente tem visto de tendência de mercado aí para o próximo ano das mensalidades. Então, a ideia é ganhar um pouco mais no presencial com aquele que tem um poder aquisitivo maior e que vai vir para o 100% presencial e oferecer produtos mais competitivos para aqueles que estão numa situação mais vulnerável dentro desse contexto. Muito legal. Rafael e Bruno, obrigado pela fala de vocês, foi muito interessante, é um assunto que eu gosto demais e eu acredito que o pessoal também gostou, então muito obrigado pela participação de todos vocês, realmente eu adorei mediar esse painel e espero encontrar vocês agora nas próximas sessões simultâneas. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, gente! Pessoal.
Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.